Quais as consequências de não crer em Jesus Cristo? Esse é o nosso tema de hoje. Texto base aqui, Atos capítulo 3, versículo 23. Vamos ao nosso texto. Diz assim: Bom dia, graça e paz. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. Pedro aqui pregando a palavra de Deus, citando Moisés. Moisés, no versículo 22, diz assim, olha, o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim, a ele ouvis em tudo o que vos disser. Aí no 22, 23, ele vem com o nosso texto. Que toda alma que não ouvisse esse profeta ia ser exterminada do meio do povo. E esse profeta tinha semelhanças com Moisés. Moisés era um tipo de Cristo, no Velho Testamento. Moisés tinha característica, ele tinha autoridade. Ele falava as palavras de Deus. Deus usava Moisés para transmitir a palavra ao povo. Moisés ali foi levantado como um profeta para tirar o povo de Israel da escravidão do Egito, já que durava 400 anos ali. E nesse período ali, eles estavam escravizados. Eles precisavam de quê? De direção. Eles precisavam de norte. Eles precisavam de alguém que os ensinasse o caminho da vida, no caso ali. Deus levantou Moisés para trazer instrução e guiá-los lá do Egito, também no deserto, até a terra prometida. E esse Moisés, que foi um homem notável ali, para tirar o povo do Egito, ele disse, olha, vai vir alguém, um profeta semelhante a mim. E ele diz, olha, acontecerá que toda alma que não ouvir esse profeta será exterminada do meio do povo. Primeiro ponto, toda alma. A ideia de alma é todo homem. É usada muitas vezes para expressar o homem. Como que dissesse assim, olha, vai acontecer isso, acontecerá. Com certeza vai acontecer que toda alma, todo homem que não ouvir a esse profeta será exterminado. Então, era um ai de maldição, um julgamento. Jesus também cita isso quando ele descreve ali o sábio e o tolo. Ele diz, a quem eu vou assemelhar essa geração? A um homem sábio que ouvindo as minhas palavras as praticou, o homem sábio, ou ao insensato, ou o tolo, que ouvindo as minhas palavras não as praticou. Então nós precisamos ouvir. E a ideia de ouvir não é só ser um ouvinte de mercador, mas ser alguém que ouve a instrução e aplica a instrução, anda em retidão, anda nas mesmas pisaduras de Jesus Cristo, ouviu o ensino. Então esse profeta, que é Jesus aqui para nós, que é citado como profeta, que também era profeta, ele profetizou várias coisas e aconteceu, ele era semelhante a Moisés. Como? Autoridade. Ele não falava algo de si mesmo, mas Deus falava a ele e ele transmitia as palavras de Deus. Ele era o Logos de Deus aqui na terra. Ele era o enviado de Deus, porque Deus amou muito que deu seu Filho. A ideia de enviar Jesus Cristo ao mundo com o propósito de ensinar, de transmitir a verdade. Ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ele era o meio de Deus, ele era esse profeta que nós deveríamos ouvir, que nós devemos ouvir. E que os judeus ali deveriam ouvir. Qual era a consequência de rejeitar a palavra de Deus? Rejeitar o Cristo. Aqui já descreve, será exterminado no meio do povo. Essa palavrinha será exterminado no meio do povo, traz a ideia de alguém que seria excluído do culto, dos sacrifícios ali para o judeu, dos sacrifícios, seria excluído dos benefícios da religião judaica, Iria ser excluído, iria se separar, não poderia ir ao templo junto com outras pessoas, não poderia oferecer o sacrifício. Então você vê que ele iria ser ali desprezado, rejeitado. Essa também é a ideia que o Novo Testamento traz sobre todo homem. Sobre todo homem que rejeitar as palavras de Cristo, dos seus ensinos, ele será exterminado aqui, literalmente. Era o castigo mais severo que o judeu tinha ali para uma pessoa. E não deixa de ser também para nós o castigo mais severo, que é a condenação da alma, que é o inferno, que é o lago de fogo, as pessoas que rejeitam a Cristo. Esse é o destino delas, a condenação. A Bíblia já descreve descrevendo em João, que Jesus, o Filho do Homem, não veio julgar o mundo, mas sim para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ele veio para salvar o homem, a humanidade, pessoas de todas as raças, tribos, nações. Porém, imagine você recebendo um presente,
uma dádiva, algo que você recebeu gratuitamente, que essa é a verdade. Jesus concede o dom da salvação, ele perdoa pessoas, ele chama pessoas ao arrependimento. Mas imagine você receber o presente e você rejeitar algo que é uma dádiva para você, algo que é o melhor para você, e você dizer, eu não quero. Então, é justo que você seja condenado. Muitos que calcam aos pés do Filho de Deus, ou seja, voltam as costas para Jesus. Muitos que, mesmo tendo conhecimento de Deus, conhecimento da verdade, resistem à verdade. Qual é que vocês acham que essas pessoas merecem? A Bíblia diz que Deus não poupou os anjos que pecaram. Você acha que ele vai poupar aquelas pessoas que desprezam o Filho de Deus? Que lançam ali, lançam Cristo ao desprezo, não querem conversa com a religião verdadeira, que é o cristianismo bíblico, não querem ali conversa com Jesus, são muitas vezes ateus, rejeitam a Cristo, desprezam a Cristo, ou creem em coisas que não tem fundamento. Já está posto. A Bíblia diz que não há nenhum outro nome ao qual o homem seja salvo. Então você tem que... É tão importante que você creia em Jesus Cristo, porque é a sua alma que está aqui em jogo, é a sua eternidade. Então as consequências são terríveis. A alma será exterminada do meio do povo, será condenada no lago de fogo, será condenada para a morte eterna. Então é tão importante também nós pregarmos sobre essa verdade. Porque há um só meio, que é Cristo Jesus. Há um só caminho, que é Cristo Jesus. Há um só homem ao qual nós podemos ter esperança da salvação, é em Jesus Cristo. Os homens estão buscando em outras coisas, em outros caminhos. A Bíblia diz que a porta é estreita, larga é a porta que leva à condenação, e estreito o caminho que leva à salvação, que vai levar à vida. Por isso que muitas pessoas estão entrando pela porta larga, né? O caminho largo, o caminho que tem o pecado, que não precisa ouvir a Cristo, seus princípios, mas a porta estreita, poucos é que dão com ela, poucos é que a encontram ali, que querem seguir nessa porta estreita. Por isso, Jesus Cristo disse, olha, quem não está comigo, está contra mim. Quem não ajunta, espalha. Só há uma raça só, a raça humana, mas só há dois grupos de pessoas. O que creem em Cristo para a vida eterna e os que desprezam a Cristo para a condenação. Por que muitas pessoas, só pelo fato de não crer em Jesus, vão ser condenadas? Porque esse já é o estado delas. Já estão julgados. Toda a raça humana foi dado um veredito sobre ela. Deus olhou e disse, olha, está condenado. Por isso, quem crê no Filho tem a vida. Quem não crê no Filho, permanece sobre ele a ira de Deus. Essa é a verdade que muitos querem ocultar de você, que muitos querem esconder de você. Mas se você não crê em Jesus Cristo, você vai ser condenado. Diante de Deus, quando você estiver de joelho diante de Deus, você vai reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas naquele dia, você não terá mais salvação, não terá mais perdão para os seus pecados. Infelizmente, é a verdade bíblica, é a mensagem que Deus nos concedeu, que nós devemos ouvir hoje. Ouvir hoje para termos vida e vida em abundância. Ouvir hoje para termos a vida eterna. Ouvir hoje porque Ele é o nosso bom pastor que guia as ovelhas. Ele diz a sua porta. Aquele que entrar por mim, entrará e achará pastagem. Ele será salvo. Então, somente por meio de Cristo nós teremos. Quais são as consequências de não crer em Jesus Cristo? A condenação eterna. Vamos orar? Senhor Deus, eu oro por cada uma daquelas pessoas que vão ouvir essa tua palavra. Pai justo, que o Senhor possa conduzi-los a Cristo, sim, em verdade, em espírito, conduzi-los a uma adoração sincera através da palavra de Deus, o Logos de Deus, que é o nosso Jesus Cristo. Pai, não há outro nome ao qual nós podemos ser salvos, Senhor. Abre a nossa consciência, ensina, Senhor, a cada um de nós a buscarmos somente em Jesus a salvação. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meu amigo, minha amiga. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas ouçam o Evangelho e assim sejam abençoadas. Amém? Amém. Deus abençoe. Glória a Deus.